fé. Nós vamos ler esse texto e ele traz a promessa de Deus, ele traz a bênção de Deus, mas a promessa e a bênção de Deus não pode ser vista como algo exclusiva. Nós somos chamados, povo eleito, nação santa, sacerdotes reais. Nós fomos chamados para sermos abençoadores. Nunca podemos nos esconder, nunca podemos nos isolarmos, não podemos ficarmos em uma geografia como aqueles que foram chamados, escolhidos, abençoados e privilegiados. Há um chamado, há uma responsabilidade. E o Salmo 105 traz esse chamado, conta essa história, revela a bênção de Deus, mas também revela que o seu povo, no começo, não cumpriu esse propósito. E nós temos que cumpri-lo. Salmo 105, louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Logo no primeiro versículo já está dizendo, louvai ao Senhor. Precisamos aprender a louvar o Senhor. Louvar tem a ver com servir. Invocai o seu nome. Deus está em todos os lugares, mas há lugares que Deus se manifesta. E nós precisamos aprender a louvar o Senhor, servir a Deus, invocar a Deus, invocar o seu nome. Como nós vimos no texto anterior, e nesse texto, Deus é chamado de Senhor Jeová. E ali fala de uma identidade e de um Deus poderoso. Nós temos que aprender a invocar o Todo-Poderoso, o Abençoador, o Deus que cura, o Deus que liberta. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Nós fomos chamados e capacitados e enviados para sermos testemunhas a todos os povos. Versículo 2, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Temos que falar das maravilhas que o Senhor fez. Ele é criador, ele é abençoador, ele é protetor, ele é provedor. Temos que dar testemunho e falar das suas maravilhas. Versículo 3, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Todo aquele que busca ao Senhor o achará. E o coração se alegra em buscar o Senhor. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Por que se alegre o coração daqueles que o buscam? Porque a palavra é bem clara. Aquele que pede, recebe. E aquele que busca, o achará. Todo aquele que buscar a Deus, todo aquele que foi batizado nas águas e buscar o Espírito Santo do Senhor, será batizado, será cheio. E terá o fruto do Espírito, que é o amor. Versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força. Ele é Senhor Jeová, ele é poderoso. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. E aqui me faz lembrar Gideão que diz, ai Senhor, e as maravilhas que nós ouvimos falar. Nós não podemos servir um Deus que nós ouvimos falar, de histórias. Nós temos que servir um Deus que nós buscamos e o achamos. Um Deus que é forte, que nos fortalece. Um Deus que nós buscamos e o achamos. E vivemos uma história com Ele. E são histórias de maravilhas. De um Deus que abre portas, de um Deus que liberta, de um Deus que cura. Não podemos simplesmente viver de histórias. Nós temos que viver a história de Deus para essa geração. A palavra diz que nos últimos dias muitos vão esfriar na fé e no amor, mas aqueles que buscarem o Senhor vão viver o melhor tempo da sua vida. O fim, o princípio do fim, não é um tempo terrível, é um tempo terrível para o mundo.
Mas para aqueles que buscarem o Senhor, é o tempo mais glorioso, porque ele se apresentará, como diz em Apocalipse, de forma gloriosa e poderosa. Ele se apresentará com os seus olhos de fogo, de forma gloriosa. Versículo 6: vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Quantos aqui são filhos de Abraão na fé? Então nós somos filhos de Abraão. Está falando com a semente de Abraão, está falando comigo, está falando com você? Vós, semente de Abraão, Jesus Cristo, aqueles que estão em Jesus Cristo. Vós, semente de Abraão, o Filho prometido, Jesus Cristo, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. O Senhor nos escolheu. Versículo 7: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Nós temos uma aliança com o Senhor. 9: a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque. E confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. A palavra diz que os céus são do Senhor, mas a terra são dos filhos de Deus. Nós temos essa terra por herança. Ela não é do ímpio, ela não é do anticristo, ela é nossa, e nós governaremos sobre ela com Cristo Jesus. Nós somos herdeiro da terra. Versículo 12: quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. O Senhor está falando do início, do princípio, em que havia poucas pessoas e que havia pouquíssimos fiéis. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. É Deus falando sobre Abraão e Sara, os nossos patriarcas, os nossos pais na fé. Quando eles foram oprimidos e Deus repreendeu reis, dizendo: não toque. 14: não permitiu a ninguém que os oprimisse e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Pelo Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciões. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. É muito interessante e muito importante nós entendermos que Abraão, ele passou por reinos e reis, mas o Senhor o livrou e o guardou. Deus repreendeu reis e disse: não toques nos meus ungidos, os profetas. Eles andaram como estrangeiros, mas nós vamos ver que Israel, os filhos de Abraão, quando entraram no Egito, se comportaram como donos da terra. E diz que quando José, depois Jacó, o Israel de Deus, ele entrou no Egito, mas ele se manteve peregrino. Quantas pessoas
não estão entendendo, nós não somos desse mundo e não há reino humano que venha suprir a necessidade do homem. Nós fazemos parte de um outro reino, do reino dos céus. Por isso que nós oramos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes entramos em um emprego e o nosso coração se enche de vaidade e diz, agora eu faço parte deste lugar, agora eu vou ganhar dinheiro. Ou então entramos em um lugar, em uma geografia, e nós nos sentimos em casa. Mas diz que Israel, mesmo no Egito, ele se manteve estrangeiro, sabendo, eu não sou deste lugar. Há uma promessa. Há um outro reino, há um outro Senhor dos senhores, Rei dos reis. E eu não serei, não farei parte deste reino, deste povo. Eu mesmo no Egito, eu serei estrangeiro, peregrino. Nós temos que continuar a nossa caminhada. Nós estamos esperando um outro reino. Ele já é chegado e ele se manifesta. E ele se manifestará de forma plena quando o Rei dos Reis chegar. Versículo 23, então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão e aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmeras dos seus reis. E falou ele, e viram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo, abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as aves dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão, sem número, e comeram toda a erva da terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Imagine o povo de Deus trabalhando como escravo por 400 anos. Nós vemos que foi uma guerra entre deuses, e Deus se mostra poderoso. Ele se revela por intermédio de sinais, prodígios e maravilhas. Ele trouxe as trevas, ele feriu as águas. Quando nós olhamos para toda a grande nação da antiguidade, todas elas nasceram à beira de um rio, à beira de águas. A dádiva do Nilo foi ferida e os peixes morreram. Nós vemos que as pragas foram enviadas. Nós vemos que a chuva de saraiva e até mesmo perderam a sua força quando os primogênitos morreram. É uma guerra entre deuses. Deus se mostrou poderoso e acima de todos os deuses. E a nação mais poderosa da época, que nasceu em volta de um rio e que era chamado de a dádiva do Nilo, eles pereceram. E depois disso, nunca mais o Egito voltou a ser uma nação poderosa. Deus mostrou quem ele era. Ele é Senhor Jeová. Ele tem uma identidade. Ele tem nome. Ele tem filhos. Ele levanta paz. Ele abençoa. E nós precisamos continuarmos dentro desse propósito. Toda vez que o povo de Deus se perverteu do propósito, se tornou escravo. Toda vez que deixou de dar glória, de cantar e louvar ao Senhor, de bendizer o seu nome, de ser o quê? Uma testemunha e de falar das maravilhas do Senhor,
se tornou escravo, cativo. Mas observe que quando isso começa, eles que tinham que amassar barro para fazer tijolos, eles são castigados e eles agora têm que percorrer o caminho e o trabalho dobrado. Além de fazer tijolos, agora eles têm que ir, pegar palha e voltar. Eles trabalharam dobrado, mas nós vemos que Deus, ele sempre vai recompensar. Eu nunca estou preocupado com o meu salário, com alguém que quer me trapacear, porque eu sei que Deus é justo. E Deus sempre vai dar a paga, Deus sempre vai recompensar. Ainda que faça eu trabalhar dobrado, Deus sempre vai pagar. Deus sempre é justo, Ele dá a sua paga, Ele paga hora extras, Ele muda a sorte de uma pessoa e de um povo. Por isso eu nunca me preocupo com aqueles que querem se aproveitar, com aqueles que querem me escravizar, com aqueles que querem me caluniar, com aqueles que me odeiam, porque no final o Senhor sempre fará justiça. Já muitas vezes, por muitas vezes, mudaram o salário de Jacó. Jacó diz, mudaram o meu salário 10 vezes. Pode mudar quantas vezes quiserem. Quantas vezes estive em um lugar e as pessoas tramaram para me prejudicar e até mesmo para me tirar. Nunca me preocupei, porque eu sempre soube quem me colocou, quem cuida de mim, que Deus, Ele é Deus acima de todos os deuses e que Ele é justo. Não se preocupe com essas coisas. Se te pedirem para caminhar 1 milha, ande 2. Se te pedirem uma roupa, dê 2. Não se preocupe. Se estão te explorando. Quantas pessoas rebeldes, não vou sair desse emprego porque estão me explorando. Eu vou sair dessa igreja porque pede muita oferta. Eu nunca vi o justo juiz dever nada para ninguém. Deus, Ele é justo. O povo foi explorado ao máximo. E agora, além de fazer tijolos, eles precisam caminhar e voltar com palha. Eles foram provados e aprovados. Deus simplesmente testou, provou e os fortaleceu para que pudessem caminhar e atravessar um deserto. Quantas vezes estão pensando que vão te prejudicar? Mas é o Senhor te provando e te fortalecendo para caminhar muito mais distante. Enquanto o faraó pensa, eu vou prejudicar, você só pensa em Deus, você só quer fazer a obra, você não está focado aqui na empresa. Não, agora você vai ter que trabalhar mais. É hora extra. Eu não vou te liberar, eu vou te prejudicar, eu vou tirar o seu couro, o seu sangue. Você vai ter que caminhar agora para pegar palha e voltar. Não se preocupe. É Deus te provando. É Deus te fortalecendo para que você possa caminhar muito mais do que para pegar palha. É Deus fortalecendo as suas pernas para que você possa atravessar um deserto e chegar à terra prometida. Diz que ninguém saiu do Egito cansado, machucado, fadigado, mancando, se arrastando. Todos eles saíram fortes. Ninguém foi carregado. Todos eles foram caminhando. Quando nós servimos a Deus debaixo de princípios e conhecemos as maravilhas que Deus fez, nós podemos viver essas maravilhas. Eu conheço as maravilhas de Deus, do Deus que é Senhor e Jeová, que é Criador, que é poderoso, que é justo e que faz justiça. E que Ele usa muitas vezes o inimigo para me testar, me provar, me humilhar, para que eu possa ser exaltado. Não se preocupe. Não venha com essa história, tão me explorando, eu vou procurar outro emprego. Não se preocupa, porque o Deus que eu sirvo, Ele abre portas, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. Brasileiro tem a mania de jogar contra. Eu estou na empresa, ninguém me valoriza aqui, então eu faço de qualquer jeito. Você já viu um jogador, porque não está recebendo salário, fazer gol contra? Não, quando Deus está nos provando, ao invés de fazer gol contra, de esmorecer, de fazer o serviço de qualquer jeito, de ficar murmurando, eu vou fazer ainda melhor. Porque eu nunca vi alguém relaxado,
cheio de birra a ser promovido. Todo mundo que eu vejo Deus chamando é porque está trabalhando. Deus não chama quem está fazendo corpo mole, quem está jogando contra. Na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na comunidade, nós temos que saber aonde que é o gol, para onde nós vamos. Ah, está demorando, então eu vou fazer corpo mole, vou ficar esperando. Ah, não estou entendendo, vou fazer de qualquer jeito. Não funciona, porque Deus só promove quem é promovido, só prova para ser promovido. Deus é um Deus justo. Você sabe o que é justiça, não sabe? Nós precisamos não fazer justiça, mas cumprir toda a justiça. Jesus diz, convém que eu cumpra toda a justiça. Justiça é ajudar o necessitado. Justiça é fazer obras de justiça, é fazer a obra de Deus. Justiça no nível mais alto que Jesus cumpriu, que ele disse, convém que eu cumpra toda a justiça, não parte da justiça. Não convém só ajudar o necessitado. Não convém só fazer a obra de Deus. Eu preciso cumprir toda a justiça, eu preciso me submeter a um sacerdote, a um profeta, a João Batista. Por mais que João Batista dizia, não, você não precisa, olha quem você é. Jesus disse, não, o momento agora, convém que eu cumpra toda a justiça. Eu vou me submeter a você, porque ser batizado é se submeter a uma autoridade. É muito mais do que nascer de novo. Jesus não precisava nascer de novo. Jesus não precisava se arrepender de pecado, mas ele precisava se batizar para aprender a se submeter. Se submeter. Nós temos que cumprir toda a justiça, não é parte da justiça. Cumprir parte da justiça é ainda ser injusto. Eu vou repetir. Cumprir parte da justiça ainda é ser injusto. O nível mais baixo de justiça é ajudar o necessitado. Qualquer ONG faz isso. Qualquer ONG faz isso. Ajudar o pobre não precisa nem vir na igreja, porque o próprio governo faz isso. Bilhões, trilhões, destinados a ajudar o pobre necessitado. Ajudar o pobre é o nível mais baixo, é o nível mais humano de justiça. Depois subimos o nível, fazer a obra de Deus. Obras de justiça não é fazer o que eu quero, quando eu me sinto bem, quando eu estou com vontade. Não, é fazer a obra de Deus quando eu estou com dor de barriga. Quando eu não quero fazer, quando a minha carne diz, não vai na igreja, mas eu diz, não, eu vou fazer a obra de Deus. Obras de justiça. E o nível mais alto é se submeter. A Bíblia diz que aquele Efésios, aquele que desceu é o mesmo que subiu, para que a gente possa ser batizado. E diz, ele nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é uma opção ter pastor. Não é uma opção se submeter. É cumprir toda a justiça. E Jesus teve que cumprir. O batismo de Jesus não tem a ver com nascer de novo. Não tem a ver com o pecado ou o pecado original. Tem a ver com cumprir a justiça, ter um sacerdote. E ele não escolheu os sacerdotes do templo, os religiosos, escribas e fariseus. Ele escolheu o profeta, o sacerdote que Deus tinha levantado para ele. Não adiantava ele ir no templo, porque quem ia preparar o caminho dele era João Batista no deserto. Tem muita gente indo aqui e ali, achando que vai ter um caminho preparado. Não. Deus, ele colocou um sacerdote específico para preparar o seu caminho. Tem pessoas que estão há 20 anos, mas não andam, não avançam. Por quê? Porque não cumprem toda a justiça. E você precisa do seu sacerdote, o seu profeta, para preparar o seu caminho. Jesus podia dizer, não, eu sou Deus. Não, ele se esvaziou. Nós precisamos nos esvaziar de toda a religiosidade, de todo orgulho, de toda soberba. A palavra diz em Provérbio que aquele que busca, que vai para o deserto, busca o seu próprio prazer. Por que as pessoas estão sozinhas, não cumprem a justiça? Porque são vaidosas, buscam o seu próprio prazer e não um plano de Deus. Mandou trevas e as fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra.
35. E comeram toda a erva da sua terra e devoraram os frutos dos seus campos, e feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Não houve. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Eu vou repetir para nós terminarmos, E deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos. Ou seja, o Senhor nos dá por herança as nações. O Senhor, Ele nos dá o trabalho de cuidar do povo. E deu-lhes as terras dos gentios. Peça as nações por herança, e eu te darei, diz o Senhor. E herdaram o trabalho dos povos. É nós que trabalhamos para o povo, orando, jejuando, intercedendo, falando das maravilhas do Senhor, dando testemunho da sua grandeza, cantando e dizendo: alma minha, bendiga o nome do Senhor, para que todos possam ouvir. O Senhor nos deu esse trabalho. É nosso trabalho cuidar dos povos e nações. É nosso trabalho servir todos os povos. Como? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se preocupe em ser pregador, se preocupe em ir e fazer discípulos. Se você focar em fazer discípulos, falar das grandes obras do Senhor, dar testemunhos, fazer discípulos, é esse o propósito. Esse é o propósito. Ainda falava com algumas pessoas aqui no púlpito, falando: olha, a pior coisa que tem são os pregadores. Ao invés de termos e treinarmos 10 pregadores, vamos treinar uma pessoa a orar. Porque nós precisamos aprender a orar, a oração do Pai Nosso. Precisamos aprender as outras orações que Jesus ensinou aos seus discípulos. Nós precisamos servir o povo, orando, intercedendo, sendo sacerdotes santos, fazendo sacrifícios por nós, os nossos pecados, e sacrifício pela nação e pelos povos. Precisamos romper a religiosidade e focar em fazer discípulos. É isso que nós temos que fazer. Vá, se aproxime das pessoas e comece a ensinar a verdade. Não como uma pregação, não como um religioso, um fariseu, mas comece a mostrar o caminho, comece a falar a verdade, comece a instruir, seja conselheiro, ore por ele, abençoe a casa dele. É isso que nós estamos precisando. É isso que o Senhor está buscando. Se coloque de pé. Salmo 105, o salmo daqueles que foram chamados para ter a terra por herança e servir os povos e nações. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus,